Gente, hoje é dia de Yansan aqui na nossa live, mas é dia das mães. Então eu quero, falar de todas as mães, cumprimentar todas as mães, falar dessas famílias extensas, porque as famílias negras são famílias extensas e o candomblé, de certa forma, ele preserva essa organização familiar em que as mães são mães de todos os filhos e os filhos são filhos de todas as mães. No terreiro, todas as mães estão para todos os filhos. E isso é um tipo de solidariedade que se expandiu para todas as periferias, porque vocês sabem, que o cuidado das crianças, sobretudo, nesses bairros mais populares, onde obviamente a presença negra é marcante, fica a cargo de todas as mulheres, Então, uma mãe não precisa pedir para outra olhar o filho, automaticamente, naturalmente, elas já sabem que tem que cuidar disso. E eu estou falando disso porque acredito que Yansan combine muito com essa ideia de família extensa, de mãe, nesse conceito de maternidade ampliada, Porque Yansan não é a mãe que pare, Yansan não é a mãe que amamenta, Yansan está muito longe desses estereótipos de maternidade. Yansan é a mãe guerreira, a mãe batalhadora, a mãe que tem que sair para a batalha para garantir o pão, o sustento, a mãe que às vezes não tem tempo de fazer um carinho no filho, porque antes que ele acorde ela já está lá, fazendo pão para alguém comer, limpando um ambiente, para alguém trabalhar, Ela já começou antes que o sol nasça. Muitas vezes essas mulheres já começaram a sua batalha, já estão no batente. Eu gosto sempre de repetir um oriki de Yansan que diz assim: Oiá, que acordou de manhã e empunhou um sabre. Então, Yansan acordou pronta para a guerra, para a batalha, para o batente. Por isso, Yansan para mim representa essas mulheres guerreiras, essas mulheres que vão para a batalha do dia a dia, garantir o sustento, o pão através do ganho, através dos seus tabuleiros de acarajé, através da sua força nos braços para varrer uma casa, para limpar um banheiro, para lavar uma roupa, porque foi assim que elas puderam sustentar seus filhos, foi assim que elas sustentaram toda uma civilização. Dentro da escravidão, desse processo triste ao que nosso povo foi submetido, mas também no pós-abolição, quando todas as mulheres negras tiveram que lutar muito para ter a sua existência reconhecida, e até hoje elas seguem na luta. Então fica aqui o meu beijo para todas as mães, e as mães que se encantaram também, que se eternizaram, Mães que se eternizaram em Ogum, como a mãe da Djamila, e Ogum segue tão protetor da Djamila Ribeiro. As mães que se eternizaram em Oiá, com a mãe da Camila Silva, minha filha também, de Oxum, mas também de Yansan, porque Yansan a amparou no dia do seu nascimento. E ela tem feito todas as artes, para anunciar nossas lives, mas ela caprichou nessa arte de Yansan, e eu sabia que tinha um motivo muito especial. Ela é filha de Yansan 2 vezes, porque Yansan é aquela mãe presente e atuante, e a mãe dela, que foi uma grande Elorixá, se eternizou em Yansan. Ela é uma filha de Yansan e hoje ela vive em Yansan. Então, para essas mães que se eternizam em seus orixás e continuam cuidando dos seus filhos, fica aqui a minha gratidão, a minha mais profunda gratidão. Então, um beijo carinhoso para você. Estou vendo que a Camila está assistindo, está vendo a gente aqui. Obrigado, minha filha, por tudo. Saiba que sua mãe me abraçou e ela te abraça todos os dias, E fica aqui meu beijo para você e meu beijo para suas tias, que são mães também, que estão lá no Rio de Janeiro. E para todos os meus amigos e amigas que são mães, que não são, fica aí a minha filhinha, Daiane de Oiá, está aqui assistindo também. Então fica aí, eu não estou vendo todo mundo, mas eu estou tentando, viu? Mas vamos começar. Fábio Mariano, um beijo, meu primogênito e meu querido amigo, 25 anos de amizade, que nós íamos comemorar com uma viagem, mas não vai ser para agora, mas em breve. Vamos lá, vamos começar a nossa live em homenagem a Yansan, a grande mãe do rio Oiá, a grande orixá do rio Níger, o mais importante rio da Nigéria, aquela que tem as águas mais caudalosas, a água que corre tão forte que é capaz de produzir fogo. Então Yansan, orixá dos raios, das tempestades, dos trovões, aquela que só sabe chegar espalhando tudo, a ventania que balança as árvores, que balança as folhas, aquela que é a grande mãe dos nove espaços do Orum, a mãe dos 9 filhos, e a Messan,
Yansan, a mãe dos 9 filhos. Então, que Yansan seja por nós nesse dia de hoje, que os seus ventos possam varrer tudo que for de ruim e de negativo. Dedicando essa live a grandes mulheres, poderosas, guerreiras, filhas de Yansan. Quero começar, recomendando um livro, independentemente das minhas diferenças com alguns autores, algumas autoras, a gente não pode deixar de reconhecer a grandeza da obra. Então eu quero recomendar esse livro, Negras, Mulheres e Mães, Lembranças de Olga de Alaqueto, um livro que tem uma importância fundamental porque registra as memórias de uma grande Alorixá, filha de Yansan, com Iroko, Olga Francisca Regis, filha da mais nobre linhagem, a rainha, filha do Alaqueto, filha do rei de Queto, que manteve com toda honra e dignidade um dos candomblés mais celebrados da Bahia. O Alaqueto é uma referência para todos nós e Mãe Olga continua sendo uma grande referência. Então fica aqui esse livro que traz algumas das memórias de Mãe Olga, e eu quero lembrar que muitas mães às vezes não podem criar seus filhos. E às vezes a gente se refere a Yansan como a mãe dos 9 partos, e essa brincadeira que a gente às vezes faz com o parir e o partir, das mães que têm que se separar muito cedo dos seus filhos, daquelas mães que não podem fazer quarentena porque a batalha e o batente estão chamando para a luta diária, para a luta pelo pão de cada dia. E as mulheres de Yansan, para mim, representam essa luta das mulheres, sobretudo essas lutas das mulheres negras. Eu estava pensando a respeito de Yansan e eu cheguei a uma conclusão de que Yansan é a síntese mítica das mulheres negras. Yansan é a síntese mítica das mulheres negras. E a luta das mulheres negras é a síntese histórica de Yansan. Então, não dá para separar o arquétipo de Yansan da luta das mulheres negras. Essas mulheres que souberam, dentro das suas estratégias mais inteligentes, driblar todos os mecanismos da escravidão e se sobressair no ganho, se tornando as primeiras empreendedoras do Brasil e do mundo, vendendo seu acarajé, lavando sua roupa para fora, vendendo seu quitute. Essas mulheres que saíram com seu tabuleiro para a rua são as mulheres de Yansan. Ainda que elas não sejam de Yansan, elas são de Yansan. Cada mulher que sai para a batalha, que sai para o batente, é uma mulher de Yansan. Cada mulher que vai para a luta, que vai para a guerra, que sustenta e briga por seus filhos, é uma mulher de Yansan. Então todas as mulheres têm um pouco de Yansan, sobretudo essas mulheres negras que sintetizam na sua luta o arquétipo dessa grande orixá, dessa guerreira que se transforma em búfalo para defender suas crias. Yansan pode ser uma suave borboleta bailando com a brisa, mas ela pode ser o búfalo no meio da ventania. Então, a gente não pode provocar a ira de um orixá, lembrando que o orixá não é santo. Eu gosto sempre de dizer que a ética nagô não está dentro, não foi construída dentro de uma moral restritiva. Os nossos corpos só reconhecem a liberdade, e liberdade é diferente de libertação. A gente reconhece aquilo que estava lá, naquela África, da qual nós fomos arrancados e trazidos para esse continente na triste condição de escravizados. E hoje a gente está aqui, lutando por melhores lugares. Então, falar de Mãe Olga é falar dessa mulher que teve muitos filhos, uma prole numerosa, que perdeu também muitos filhos, que soube criar seus filhos sem a presença de nenhum homem, porque ela fala, inclusive no seu livro, que aquele tio, de quem ela esperava a proteção de um pai, foi aquele que tentou tomar o terreiro dela. Então, veja como foi triste para essa mulher ter que brigar para preservar o terreiro, que era o território de resistência, o território onde se cultuavam seus ancestrais e os seus orixás. Então, Mãe Olga foi uma grande mulher, uma rainha que sustentou com o dinheiro que ganhava em São Paulo, sustentava o seu terreiro na Bahia. Então, essa live tem que ser dedicada a ela, Mãe Olga do Alaqueto, onde ela estiver, que ela possa, essa grande Essá, receber essa nossa homenagem nesse domingo, Dia das Mães, ela que foi uma grande mãe. Mas eu quero também falar de outra grande mulher, e aí recomendar esse livro de Angela Davis, que, de certa forma, está inspirando essa nossa live sobre Yansan. Mulheres, Raça e Classe é um livro que teve a orelha escrita pela Rosane Borges, e teve o prefácio da edição brasileira, feito pela Djamila.
pela Djamila Ribeiro. Eu quero pedir licença a essas grandes mulheres, né, Rosane, Djamila, Carla Cotirene, que trabalham dentro do feminismo negro como uma teoria que vai muito além dessa questão acadêmica e coloca na prática a importância da nossa luta. Sem dúvida nenhuma, é um livro para inspirar todas as mulheres de Yansan e todas as mulheres do mundo e todos os homens do mundo a lutar por melhores lugares, né, por uma sociedade mais justa, né, uma sociedade que saiba reconhecer e dar o protagonismo a essas mulheres, que saiba reconhecer que essa luta contra a exploração, que essa luta contra todas as crueldades do sistema capitalista, né, ela ainda é uma luta necessária para todos nós e a gente precisa reconhecer o papel das mulheres negras nessa luta. Então, esse livro, né, Mulheres, Raça e Classe, da grande intelectual norte-americana Angela Davis, uma mulher que lutou, é uma militante, uma ativista e uma grande filósofa, uma grande intelectual, né, que foi, inclusive, candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, e que nos brindou com essa obra maravilhosa, que é uma referência para todos e todas, né? Então, Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, está inspirando, e também vai aqui a minha homenagem a ela, e por que não dedicar também a Angela Davis, né, que nos ensinou que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. A ela a gente dedica também essa live, esse domingo, para falar de Yansan, né? Então, gente, a gente precisa falar de uma série de coisas, né? Porque Yansan inspira a luta, né, das mulheres, Yansan inspira a nossa luta de todos e todas por dias melhores. Yansan, naquela música da Maria Bethânia, a gente ouvia, né, que Yansan é uma menina bonita, né? Quando o céu se precipita, sempre o princípio e o fim, Yansan comanda o vento e a força dos elementos. Então, Yansan é essa mulher que tem a força de um búfalo, mas que tem a suavidade de uma borboleta. E eu acredito que, por ser a grande mãe dos 9 filhos, a grande mãe dos 9 espaços do Orum, ela tem, com o Dia das Mães, né, uma ligação fundamental, né, porque são mães diversas, mães que tiveram que fazer escolhas, e que às vezes a escolha de uma mãe nem sempre vai favorecer um filho, né? Num primeiro olhar, ela parece não favorecer um filho, mas eu tenho certeza que toda mãe, mesmo quando ela deixa o filho, né, para sair para a batalha do dia a dia, ela está pensando nele, ela está pensando naquele filho. Então, a gente precisa reconhecer que o amor, ele está muito além, né, dessa coisa de abraçar, de pegar nos braços, de fazer carinho, né? O amor, às vezes, é garantir o sustento e, mais do que isso, garantir a vida, né? Porque a gente sabe de muitas mães que se colocam, às vezes, na frente de um revólver para proteger um filho, de uma mãe que se atraca com um policial, né, para defender seus filhos. E essas mães, né, que às vezes se descobrem naquele momento mulheres de Yansan, são todas elas inspiração para que eu fale, né, desse grande orixá. Eu fiz várias anotações aqui, né, e acho que o livro da Angela Davis, que fala desse potencial revolucionário, que traz esse potencial revolucionário, sobretudo esse potencial que está nas mulheres, né, ele, sem querer e de certa forma, talvez querendo, porque Angela Davis, quando esteve no Brasil, na Bahia, especialmente na Bahia, ela visitou os terreiros e ela reconheceu naquele espaço, né, de resistência um grande espaço de preservação de saberes ancestrais. E mais do que isso, né, ela reconheceu que ali, né, as mulheres que estavam ali fazendo há séculos, né, passando e transmitindo de geração a geração todos aqueles aprendizados, essas mulheres tinham muito para ensinar para ela, né? Angela Davis, uma filósofa, grande intelectual, grande militante, mas que reconheceu nessas mulheres do terreiro a força e a sabedoria que inspiram a luta de todas e de todos por dias melhores. Então, Yansan, ela é a grande inspiradora dessas mulheres negras. E você não pode pensar, né, nessa mulher negra sem pensar essa mulher negra fora do mundo do trabalho. Então as mulheres negras são as mulheres operárias, as empregadas domésticas, aquelas que estão na lida do dia a dia. E por que eu falo disso? Porque toda luta, né, as lutas
as lutas sindicais, as lutas por justiça, as lutas por igualdade, em todas elas a gente vai observar muitas e muitas mulheres de Yansan tomando a frente e fazendo muitas vezes aquilo que caberia, né, aos governantes fazer. Elas, com a luta, com a força da sua bravura, elas vão atrás de conquistas, elas vão atrás de direitos, elas vão buscar as garantias que às vezes já estão na lei, mas que na prática a gente não vê sendo executadas. Então, né, a Angela Davis, quando ela reconhece, né, a importância e o protagonismo das mulheres de Candomblé, quando ela diz que ela é que tinha que aprender com essas mulheres, ela de certa forma faz uma reverência a Yansan, né? Porque foi Yansan que ensinou todas as mulheres de Candomblé e que tem ensinado todas as mulheres de Candomblé ou não a lutar por dias mais justos, né? Eu digo que Yansan, se a gente tivesse que escolher, né? Porque vocês sabem, né, gente, o feminismo está aí como uma grande teoria representado por grandes intelectuais, né, como a própria Angela Davis, mas a gente não pode perder de vista que Yansan é o orixá que inspira, é o orixá que inspira essas feministas, e se a gente tivesse que escolher, né, uma orixá para ser a matrona, né, do feminismo, certamente seria Yansan. Eu acho que não tem outra mulher para ser, né, a grande inspiradora dessas mulheres feministas que não seja Yansan. Então Yansan, ela inspira a luta de todas as mulheres, né, porque ela também, assim como Angela Davis, assim como Mãe Olga e assim como tantas outras mulheres do Candomblé, ela também foi, né, e continua sendo, né, uma mulher à frente, né, à frente do seu tempo. Então, quando a gente quer pensar num novo modelo, talvez, né, pensar um novo modelo de sociedade implique voltar para o terreiro e ver como as sociedades, né, se organizavam a partir daquilo que é reminiscência no terreiro, mas que não tem jeito, é a memória, né, daqueles tempos em que nossa civilização existia na África. Essa memória está preservada dentro do terreiro. Então, se a gente quer um novo modelo de sociedade, talvez a gente tenha que buscar no terreiro de Candomblé esse novo modelo de sociedade, né, que preze essa família extensa, né, em que um filho tem várias mães, né, e uma mãe não é mãe só dos seus filhos, mas de todos os filhos da comunidade. Portanto, é compromisso de todos e todas da comunidade cuidarem das crianças, zelarem por elas, educarem essas crianças, né? Então esse modelo de sociedade que talvez a gente esteja buscando ainda, talvez ele já exista, talvez na maneira como os candomblés e os territórios de resistência, os quilombos, enfim, todos os nossos territórios tradicionais se organizam, já deem, de certa forma, uma diretriz para a gente pensar numa sociedade nova, né? Em que a gente possa, inclusive, empreender a partir desse potencial revolucionário que é próprio das mulheres negras, que foram as primeiras empreendedoras desse país, quando saíram com seus tabuleiros na rua, quando venderam seu acarajé e quando fizeram seu ganho, comprando inclusive a própria alforria, comprando a alforria de seus familiares, dando aos seus filhos a possibilidade de nascerem livres. Porque Yansan quer filhos livres. Ela trabalha e se esforça e se dedica para que os filhos possam ser livres. É aquela mulher que não pôde estudar, que não pôde fazer uma faculdade, mas que vai se desdobrar para que o filho faça. Aquela que é uma empregada doméstica, que lava banheiro, mas que não vai permitir que seu filho faça isso. Então, Yansan representa essas mulheres que romperam, talvez essa geração que rompeu, né, com o trabalho doméstico, não porque não o fez, né, porque ao fazê-lo tiveram a consciência de que aquilo não era o lugar para os seus filhos. E aí foram sim lutar e se esforçar. E quando eu falo de esforço, gente, eu não estou falando desse negócio de meritocracia, não. É bom que a gente deixe bem claro que essa coisa de meritocracia é para eles, não é para gente. Meritocracia é para quem tem privilégio, para quem sai de lá de trás, não come, não bebe, não tem saneamento básico, não tem nada. A gente só tem que contar, mesmo com a nossa luta, com a força do braço das nossas mães, para trazer para casa o pão de cada dia. E Yansan é essa mulher que lava banheiro, que varre rua, que constrói parede, mas que não deixa faltar nada para os filhos. Inclusive não deixa faltar o livro para que eles possam estudar, não deixa faltar o dinheiro da condução. Elas deixam de comer, como a minha deixava de comer,
para deixar a comida para o filho, porque ele vai chegar cansado e com fome da faculdade. Então, a gente não pode perder de vista que se a nossa geração, representada por todos esses pretinhos e pretinhas que estão aí formados, e tá aí, ó, os que são meus filhos de santo hoje, né? E aí, os que eu já citei, de Jamila, Camila, Fábio Mariano, todos eles tiveram uma mãe preta que em algum momento disseram: meus filhos não vão fazer o que eu faço, meus filhos vão muito além disso. Então, para todos e todas que tiveram essas mães, esses sabem, já conheceram na sua vida uma mulher de Yansan, ainda que elas não fossem de Yansan. Nesse ato está todo o arquétipo de Yansan, está tudo que ela é de mais precioso. Aquela que teve 9 filhos, mas não pôde criar nenhum. Sabe por quê, minha gente? Porque tinha que estar ali, ó, no tabuleiro do acarajé, fritando acarajé o dia inteiro para dar dignidade aos seus filhos. Então é disso que a gente está falando quando a gente fala de Yansan. A gente está falando de uma mulher que proporciona dignidade para os seus. Mãe Olga saía de Salvador, morava em São Paulo para sustentar o terreiro lá na Bahia. Então a gente não pode perder de vista que a nossa luta segue ainda hoje e que se a gente ocupou outros espaços, a gente deve a essa geração que disse: vamos romper com isso aqui, vamos romper com a lógica do estivador, da empregada doméstica, e vamos fazer dos nossos filhos aquilo que a gente não pôde ser. Mas elas são, porque quando cada um de nós conquista um diploma, é ela que está se doutorando, é ela que está se graduando, a essa mãe que a gente tem que dedicar tudo que a gente conseguiu ser, tudo que a gente conseguiu superar. Então, eu vejo tantas filhas de Yansan, mulheres que às vezes não criaram seus próprios filhos, mas que estão ali, ó, cuidando dos filhos, né, dos outros, né, como ela mesma. Dizem que ela não criou os dela, mas quando Oxum teve seu único filho, quem criou foi Yansan. Então veja, gente, o quanto esse conceito de família extensa é importante para todos nós, é importante para a nossa civilização e é importante para esse novo mundo que a gente quer construir. A gente está vivendo uma pandemia em que daqui a pouco a gente vai ver que essa lógica do sistema capitalista que nos mata todos os dias não nos serve. Se a gente quer outros lugares, a gente tem que promover a circulação do capital, a circulação dos bens, a circulação das mercadorias, a circulação do axé, da riqueza. Porque é isso que faz sentido. Se a gente distribui axé para todos, a gente vai ver que todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, quando Angela Davis, né, fala com toda a propriedade que quando as mulheres negras se movimentam, toda a sociedade se movimenta. E isso a gente viu acontecer na nossa vida. Porque as nossas mães se movimentaram deliberadamente para que o nosso futuro fosse um futuro mais digno, fosse um futuro em que a gente não precisasse passar pelas humilhações que todas elas passaram, para que a gente pudesse estudar, para que a gente pudesse comer todo dia, para que a gente tivesse todas as refeições garantidas. Então é disso que a gente está falando quando a gente está falando de Yansan. Né? Muitas vezes as pessoas querem colocar aquele arquétipo de mulher escandalosa, maloqueira, barraqueira. Não que elas não sejam, mas a gente também tem que reconhecer que elas só o são quando provocadas. Então, se você não mexer com elas, vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem, é só você não provocar a borboleta que você não vai ver o búfalo. Então é muito simples você ter uma mulher de Yansan ao seu lado. Claro que às vezes a intempestividade, isso tudo faz parte do comportamento das filhas de Yansan, é verdade, a gente tem que reconhecer, mas também a força faz parte. No terreiro de Candomblé, a gente diz inclusive que aquilo que um homem não fizer, uma mulher de Yansan vai fazer. Então, ela é a mulher que toma frente para fazer, inclusive, aquilo que os homens não fazem. E muitas vezes elas foram essas mulheres à frente, né, das suas famílias, né, cuidando não só dos filhos, mas também do marido. Do marido que, por uma série de circunstâncias, inclusive pela marginalização do homem negro, mas também pela ausência, porque elas foram muitas vezes as mães solteiras. As mães que assumiram a sua família como arrimos e tocaram, né, cuidando. E eu me lembro bem das minhas mães, né, porque a gente tem tias que são mães. E elas diziam sempre, né, isso nos anos 70, eu criança ainda, me lembro sempre delas dizendo que era muito comum, né, mulheres, filhos, e não tinha marido, não tinha figura do pai. Isso era muito natural. Mesmo as minhas tias que se casaram, se separaram logo, vieram morar, né, embaixo do teto da minha avó. Né? Era uma confraria de mulheres. Minha mãe ficou viúva muito cedo, então todas elas, né, sendo comandadas ali pela minha avó, viveram, né, juntas numa comunidade
como as coisas se organizam nas periferias. E eu me lembro delas falando, né, das mulheres, né, do seu tempo. Então tinha termos que a gente ia aprendendo no decorrer da vida, né? Então tinha os homens, as mulheres tinham seus homens, que não eram seus maridos, mas elas tinham os homens. E aí se dizia assim, fulana tem negócio, fulana tem negócio com o cicrano. Né? E essa coisa do negócio era esse homem que aparecia de vez em quando, esse homem que era o pai das crianças, mas que aparecia um mês sim, um mês não. Né? E elas estavam ali, ó, assumindo tudo e tocando. Então, quem sabe, quem viveu na periferia, sabe bem o que é isso. Né? A gente sabe, né? Uma vez o Fantástico apresentou os novos formatos da família brasileira, e aí famílias que não tinham a figura do homem, né? Que só tinham as mães e os filhos, e só mulheres negras. Desde quando isso é novidade pra gente? Desde quando a família sem a figura masculina é novidade para pessoas negras? Isso foi uma condição que foi dada historicamente, e a gente precisa entender nessa lógica que se não tivesse esse referencial em Ansan, essas mulheres não teriam sobrevivido, essas mulheres não teriam saído para o mercado, porque em Ansan é uma mulher mercado, é uma mulher, é uma grande comerciante, é a mulher que sabe negociar, que sabe fazer negócio, aquela que ninguém pega numa conta, aquela que ninguém vai passar a perna. Lá na África, em Ansan já era conhecida, né? Tem um oriqui traduzido pelo Antônio Risério que diz assim: quem vê Oiá no vai e vem do mercado, vai e vê que ela anda de quitanda em quitanda, mascando nacos de obi e vibrando em vermelho. Então, Ansan sempre foi essa mulher que circulou livremente, tranquilamente para o mercado, que é tido na nossa sociedade ocidental como um espaço masculino. Então, essa mulher que vence nesses territórios masculinos ou masculinizados, enfim, é a mulher de Ansan, que sabe ali, ó, pelos meandros que vai criando, achar caminhos para vencer. Ela sempre vai achar um caminho para vencer. E as mulheres de Ansan, elas nos ensinam isso no dia a dia. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que toda mulher, independente do orixá que ela tenha, ela carrega muito de Ansan, porque Ansan é o referencial das mulheres negras. Ansan é a síntese mítica das mulheres negras. Eu acho que esse poderia ter sido até o título dessa live, né? Mas quando eu usei o título Senhora do Próprio Destino, né, eu quis trabalhar com a noção de liberdade, porque o vento, né, representa essa liberdade. Quando em Ansan, uma mulher do vento se mostra, né? Ela mostra que a liberdade, ela é isso, a possibilidade de você se movimentar para todo lado, com qualquer intensidade. Então ela ora pode ser forte, intensa, mas ela também pode ser brisa suave, ela vai para a esquerda, para a direita, ela parece às vezes que está parada, mas em Ansan é movimento, mas é sobretudo liberdade, né? Eu sempre costumo brincar, eu sempre interpreto o arquétipo de Ossá, do Ossá, o Odu de número 9, a partir do arquétipo de Ansan. E eu sempre brinco dizendo assim, olha, uma mulher de Ossá, uma mulher de Ansan, ela nunca vai morar na casa de homem nenhum. Ela vai trazer o homem para morar na casa dela. Porque o dia que ele encher o saco, ela fala, sai que a casa é minha, já dá uma surra nele, já bota para fora e acabou. Né? Então, é assim que as coisas funcionam com elas. Né? Elas são práticas na hora de resolver as coisas. E ensinaram a gente também, né, a levar as coisas com muita praticidade, muito pragmatismo, porque em Ansan não tem tempo para ficar chorando, choramingando, lamentando. Ela acorda pronta para a batalha, ela acorda pronta para o batente e ela vai para a luta, porque é isso aí. Né? É isso aí, é o que tem para hoje, e o que tiver ela faz. Se for uma parede para levantar, ela levanta. Se for um chão para varrer, ela varre. Se for uma cozinha para comandar, ela comanda, porque ela é a mulher que comanda. Né? Então, quando a gente fala de tudo isso, né, a gente tem que lembrar, né, que nesse processo de desumanização das pessoas negras, né, tudo foi muito mais cruel e mais difícil para a mulher. Né? Você imagina, né, para as mulheres negras serem, no momento do parto, né, serem afastadas de seus filhos, porque elas tinham que amamentar o filho da sinhá. Né? Então imagina a dor de você parir e não poder criar. Mas ainda bem, né, que havia essa rede, né, de solidariedade, em que muitas vezes uma avó, vocês sabem que uma vez que você tem amamentado, sempre você pode estimular, né, para que o leitamento volte. Né? Então, muitas vezes, as negras velhas, né, tinham a função de amamentar seus filhos. Eu quero, então, né, falando um pouco mais de Oiá,
né? Lembrar sempre a Maria Bethânia, grande filha de Oiá, que cantou lindamente em músicas compostas pelo próprio irmão Caetano Veloso e também por Roberto Mendes, né? Que é um grande compositor que falou em várias músicas sobre os orixás. Então, Bethânia, que também cantou lindamente seu amor e sua devoção a Yansan. Mas antes dela, né, Clara Nunes, lá nos anos 70, já era uma pioneira, uma mulher à frente do seu tempo, né, como Angela Davis, Yansan e Olga do Alaqueto. E já vendia mais de 1 milhão de cópias cantando, né, para os orixás. Eu acho que Clara Nunes, ela popularizou o nome de Yansan, né, quando ela cantava Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, e tantas coisas, a mineira guerreira, filha de Ogum com Yansan, e ela popularizou o nome de Yansan. Eu nem sei se Clara Nunes era de Yansan, né? Quem tiver essa confirmação depois traga pra gente. Já ouvi tanta coisa a respeito de Clara Nunes que ela já virou uma lenda, né, para todos nós, continua mais viva do que nunca, né, na nossa memória, porque foi uma mulher maravilhosa que teve o seu nome exaltado pela Portela em 1984, né, num enredo campeão, Contos de Areia, né, em que a Marquês de Sapucaí, né, cantou Eparrei Yansan, num dos refrões que são mais lembrados, né, na história das escolas de samba. Então, fica aqui também minha homenagem a Clara Nunes, a mineira guerreira, filha de Ogum com Yansan. E já que a gente entrou nessa esfera da música, né, eu quero trazer para vocês um livro que é maravilhoso, né, é incrível. Esse livro aqui, ó, Ventania para Oiá. Ventania para Oiá, do grande poeta Alexandre Careca, o poeta dos orixás, uma pessoa que eu admiro muito, um querido amigo, com as fotografias da Adeloya Magnoni, que ilustram, né, ilustram esse livro de poesias, mas, né, mais do que um livro de poesias, eu acho que são crônicas em forma de poesia. Em outros momentos eu sinto que são testemunhos em forma de poesia. São músicas também em forma de poesia, porque eu vejo aqui, tem alguns que você já lê cantando, né? Então é um livro lindo que eu recomendo para vocês, que vale a pena buscar, que vale a pena ler cada poema, que vale a pena olhar cada fotografia. O Alexandre Careca foi muito sensível. Eu separei inclusive alguns versos aqui, né? Ele tem um prefácio lindo, né, que foi feito pela Thaís de Oiá. E fora isso, as poesias que são maravilhosas também, que fazem a gente... Eu me arrepiei, eu me emocionei lendo esse livro e eu recomendo para vocês, porque eu acho que é um marco assim, né? Se o Oriqui é uma reza em forma de poesia, talvez isso aqui seja um livro de Oriquis, né? Um livro de orações, né, para Yansan, que eu tenho certeza que partiram do coração, né, do Alexandre, que faz realmente a gente se arrepiar, né, lendo essa poesia. Ele diz assim, né, num verso: você é minha filha e filha minha não tem medo. E como esse verso é tão profundo, né, falando das filhas de Yansan, né, dessas mulheres que são destemidas, né, dessas mulheres que realmente não temem nada, sobretudo quando elas são colocadas diante de um desafio maior, né? Se a questão é defender seus filhos, elas vão partir para cima com tudo, elas vão sem medo, elas vão de peito aberto e elas vão com aquilo que elas tiverem, né? O que elas tiverem na mão vai virar uma arma na mão de uma mulher de Yansan, sobretudo quando for para defender um filho. Então, esse livro é muito sensível, tem versos maravilhosos, né, que nos inspiram a pensar em toda a trajetória dessas mulheres, né, dessas mulheres guerreiras, dessas mulheres negras, né, sintetizadas nessa figura tão emblemática que é esse orixá maravilhoso que é Yansan. Então, quando ele diz para mim, né, que filha de Oiá não tem medo de nada, né, e eu sinto um pouco isso, né, essas mulheres destemidas que atravessam a vida enfrentando grandes
grandes desafios, grandes desafios. Eu tô vendo que a Djamila tá aqui, ó. Eu quero só lembrar, viu, Djamila, que o Alexandre deixou comigo o seu livro, que tá autografado, e depois veio a pandemia e eu não pude te entregar, mas tá guardadinho aqui. Então, Djamila Ribeiro, você já tem um livro desse que tá aqui comigo, que o Alexandre mandou por mim. Eu sou, né, o fiel portador, né, desse presente dele para você. E depois você vai ver o quanto é lindo, né? E eu quero lembrar de uma filha de Yansan, que é encantada, e contar para vocês uma história muito linda. Às vezes a gente esquece, né, que as religiões de matriz africana não são só o candomblé. E claro que eu não tenho aqui nenhum compromisso com os fundamentos, jamais faria uma live para ficar falando de fundamento, até porque eu sei tão pouco, né, gente? Né? O pouco que eu sei me serve para cuidar dos meus. Mas cada um sabe de si, cada um tem o seu fundamento, cada um sabe como aprendeu, e cada um toca o seu terreiro, né, da maneira que aprendeu. E eu quero lembrar que eu estudo o candomblé, sobretudo o candomblé em São Paulo, mas o candomblé é muito mais do que isso, né? A gente sabe que o candomblé não tem só uma versão, ele não tem só uma nação, ele não tem só um jeito de fazer. Então todas as nações, né, do candomblé, eu acredito que elas podem se sentir representadas aqui nessa live, se elas não olharem para os pormenores. Eu estou falando de um símbolo, né? Quando eu falo de Yansan, eu falo antes de tudo de um símbolo, dessa síntese, né, mítica de todas as mulheres negras. Então, nesse sentido, todas elas podem entender, né? Todas as pessoas de todas as nações podem entender o que eu quero dizer e onde eu quero chegar com isso. Não é minha intenção ensinar nada para ninguém, eu já deixei isso muito claro. Eu só sei fazer do meu jeito, e se o meu jeito é bom para uns, pode não ser tão bom para todos. E aí cada um que busque o seu caminho, que busque o que for melhor para si. Mas eu quero lembrar que eu sou filho de santo do Pai Pércio de Xangô, e nisso, né, eu já deixo aqui o meu grande beijo de Feliz Dia das Mães para minha mãe Luizinha e para minha mãe Dani, né, que são grandes mães do Axé Batistini, né, Nanã e Oxum aqui representadas, mas que tem muito de Yansan também nas duas, né, porque são duas mulheres que sabem o que é batalhar, né, por seus filhos, batalhar para garantir o sustento da sua família. Mas eu quero lembrar uma outra mulher, uma outra grande mulher do Batistini, que também era filha de Yansan. E eu estou falando de Tia Maria Baiana. Tia Maria Baiana era a preta velha de Pai Pércio. Se vocês não sabem, Pai Pércio foi um homem de Umbanda. Enquanto ele viveu, ele foi um homem de Umbanda. Ele praticou a dupla pertença. Ele era tanto do candomblé quanto da Umbanda. E ele fazia questão, né, de reverenciar todos os seus guias da Umbanda. Ele dizia, inclusive, que quem foi de Umbanda e que quando passou para o candomblé os guias não vieram mais é porque nunca teve. Quem diz que depois que foi para o candomblé os guias foram embora é porque nunca teve os guias. Então ele manteve os seus guias, e Tia Maria Baiana era festejada no dia 13 de maio. Né? Se tem alguma coisa para a gente festejar no 13 de maio, minha gente, são os pretos velhos. Viu? É isso que a gente tem que festejar, é o dia deles. Vamos lembrar disso. E Tia Maria Baiana era reverenciada no dia 13 de maio, dia dos pretos velhos e pretas velhas. E nessa festa havia antes o acarajé de Yansan, porque Tia Maria Baiana era uma preta velha que, tendo passado pela vida, antes de se encantar, ela era uma filha de Yansan. Ela era uma filha de Yansan. Então, em reverência a esse orixá, antes que a preta velha, Tia Maria Baiana, chegasse, né, e tomasse o corpo do Pai Pércio, ela era reverenciada por aquela legião, né, de Yansans, tantas mulheres que são de Yansan no Batistini, que saíam com acarajé, distribuindo o acarajé, porque certamente Tia Maria Baiana era essa negra, né, ganhadeira, né, que saía com seu tabuleiro de acarajé, né, garantindo o sustento da sua família, garantindo o seu pão de cada dia. Então, fica aqui também a minha grande homenagem a todos os pretos velhos e pretas velhas, a todos os nossos ancestrais, né, a todos aqueles que nos ensinaram a sabedoria, né, de saber benzer com uma folha de guiné, com uma folha de arruda, tirar quebranto e mal-olhado, né? Quem nunca, né, quem não tinha na sua infância, né, uma preta velha benzedeira, uma preta velha que curou a gente de tantas coisas, né? Porque hoje, minha gente, a gente vai para o médico, né? Hoje a gente vai para o médico que tá na pandemia, mas quando a gente ia, né, tava com
levava a criança para o médico com dor de barriga, vomitando, o médico dizia, é virose, é virose. Mas quem curava a virose antigamente era a benzedeira, né? Porque isso no meu tempo de criança se chamava bucho virado, e quem curava eram as benzedeiras. Então tinha Maria Baiana que fez um trabalho muito importante no Battistini, dando a palavra, dando o remédio para tanta gente, batizando muitas crianças que eram rejeitadas, né? Não tinham direito ao batismo na igreja porque não se batizava filho de mãe solteira. É bom que se diga que a Igreja Católica se recusou por muito tempo a batizar filhos de mães solteiras. E era no terreiro, pela Preta Velha, que essas crianças eram batizadas. Então, muitas crianças foram batizadas por tia Maria Baiana, a Preta Velha de meu pai Pércio, e fica aqui, né, a minha grande reverência a essa grande mãe que representa certamente todas as mulheres de Yansan que existiram, né, ao longo da história. Tem um verso que me tocou mais profundamente no livro do Alexandre, que diz assim, que é uma poesia chamada Escândalo, se eu não me engano. Eu não vou procurar agora que eu não vou encontrar. Mas eu anotei aqui o verso que diz assim: escândalo maior é seu veneno, que escorre silencioso do canto da boca. Escândalo maior é seu veneno, que escorre silencioso do canto da boca. Yansan é uma mulher incapaz de trair. É uma mulher incapaz de trair. Se uma pessoa traiu, ela não era de Yansan. Se uma pessoa foi traidora, traiçoeira, ela não era de Yansan. Ela estava de santo errado. Então é muito importante que a gente diga que Yansan é fiel. Não existe mulher mais fiel do que Yansan. Yansan teve todos os homens que quis, um de cada vez. Todos os homens que ela quis, ela teve, um de cada vez. Não que seja problema ter mais de um homem, problema nenhum para mim. Não há juízo moral nisso que eu estou dizendo. Mas Yansan não sabe se dedicar a mais de um homem. Yansan, ela é aquela mulher fiel que luta e briga ao lado. Então, ela é a mulher que divide muito mais que a cama. É a mulher que divide a luta do dia a dia, que divide as angústias, as tristezas, que divide as alegrias. Então, Yansan não é mulher para dividir só a cama, não. Yansan divide a luta. Yansan divide com o seu homem, né? Quando ela tem o seu homem do lado, ela divide com o seu homem a luta. E isso é que representa essa ligação profunda de Yansan e Xangô. Porque tem o Oriki que diz Oiá Obirim Xangô, ou Xangô Obirim Ocorim Oiá. Yansan é a mulher de Xangô e Xangô é o homem de Yansan. Eles são o par perfeito. Um fala, o outro responde. O complemento do poder, ela é o raio que rasga o céu, ele é o trovão que responde imediatamente. Então vejam vocês, né, que Yansan é companheira de luta de Xangô. Foi ela que, quando Xangô se retirou da vida, foi Yansan que foi junto com ele. Foi Yansan que ficou com ele até o fim para enfrentar tudo e todos. Então Yansan é mulher fiel, mulher devotada, mulher que quando compra uma briga, ela vai com você até o final. Ela é parceira, ela é cúmplice, ela é aquela que compreende a lealdade. Yansan é uma mulher leal. Yansan é uma mulher que não trai os seus ideais, é uma mulher que não trai os seus princípios, é uma mulher que não trai a mão que lhe abençoou. Então, se uma mulher que se diz de Yansan traiu, não era de Yansan não. Não era de Yansan. Então é muito importante que a gente saiba dizer também que algumas pessoas não estão à altura de ter um orixá tão nobre e tão lindo. É muito importante a gente perceber que quem não tem valores éticos, quem não respeita as pessoas, quem oprime, quem humilha, não serve para ser de orixá. Não serve. Muito menos para ser de Yansan. Muito menos para ser de Yansan. Então é muito importante que a gente saiba trazer os valores verdadeiros do nosso candomblé, os valores verdadeiros dos nossos orixás, a lealdade, a fidelidade, essa mulher que lutou ao lado de Xangô, que lutou ao lado de Ogum, que caçou ao lado de Oxóssi, que varreu as doenças junto com o Molu, ela esteve sempre ao lado daqueles que foram seus maridos, sempre trazendo os seus ventos para colaborar com a luta daqueles que estavam junto dela. Então Yansan é uma mulher fiel, né? Aquela que sabe defender seus filhos com unhas, garras, dentes,
paulada, fogo e o que mais tiver. A energia do vermelho, a energia das paixões, ela é aquela que se pinta de Oxum, né? Que se pinta de Oxum, ela que gosta de estar pintada de vermelho, ela que é a grande dama, né? Que se veste de fogo e que devasta quando necessário. Então Yansan é força, é o fogo, é o vento que mantém viva a chama, e essa chama é a chama da vida, essa chama é a chama da liberdade, porque Yansan é o grande orixá que nos ensina o valor da liberdade. É ela que nos ensina que escravidão é viver embaixo da bota dos outros. É ela que nos ensina que nós não devemos nos deixar subjugar. É Yansan que se levanta altiva diante de qualquer opressão e luta por seus filhos e toma todas as armas e toma sua espada e mata se for preciso para defender seus filhos. É dessas mulheres que eu falei, é dessas mulheres que são as mulheres negras, todas elas na sua luta histórica por igualdade, na sua luta histórica contra o racismo, na sua luta histórica por melhores lugares nessa sociedade. É dessa luta que eu estou falando quando eu falo de Yansan, da luta das mulheres negras, da luta do povo negro, da luta de todos nós por dias melhores, por dias mais dignos, por dias em que a igualdade seja uma premissa de cada pessoa que caminha sobre a terra. Eu estou muito feliz de fazer essa live de Yansan justamente nesse Dia das Mães. Estou muito feliz de ter recomendado esses livros tão importantes, um que fala das lembranças de Mãe Olga do Alaqueto, um livro de poesias, de Oriquis, né, sobre Oiá, um livro tão importante, histórico, né, um tratado histórico de como o fazer acadêmico com militância é possível e necessário. Para todos nós, o fazer acadêmico com militância é uma condição de sobrevivência. É uma condição de sobrevivência naquele ambiente hostil. Em todos os ambientes hostis, nós teremos a força de Oiá nos nutrindo de coragem para enfrentar. É disso que eu falo, é de coragem que eu falo quando eu estou falando de Yansan. É de sangue que ferve nas veias, é desse dendê, né? O Alexandre tem um verso que diz, né, que o dendê é o sangue na veia de Oiá. É desse sangue que eu estou falando quando eu falo de Yansan, aquela que honra a sua origem, aquela que sabe de onde veio, aquela que nunca vai se perder no caminho e aquela que sabe exatamente onde quer chegar, porque ela sabe que a luta dela é uma luta vitoriosa, porque a luta das mulheres negras é uma luta vitoriosa, sim, porque quando eu tenho o meu diploma de doutor, quando todos esses aqui que estão me assistindo, né, têm os seus diplomas, né, é porque teve antes deles uma mulher negra que não poupou esforços para que eles estivessem lá, para que nós estivéssemos aqui hoje podendo falar dessas coisas. Então fica aqui o meu beijo carinhoso para todas essas mulheres de Yansan, para todas essas mulheres, porque todas elas têm um pouco de Yansan, para todas essas mulheres que nos inspiraram, né, em histórias de luta, de resistência, em histórias de coragem, a todas elas que ainda hoje, né, nessas tantas feministas negras que estão aí lutando por dias melhores, lutando para fazer prevalecer o nosso entendimento justo e necessário de todas as nossas teorias, é dessas mulheres que eu estou falando. E a nossa luta continua. Vive Yansan, eparrei, que ela possa ecoar nos 9 espaços do Orum, trazendo sempre a felicidade. Que ela reine sobre os mortos e sobre os vivos. E que ela nunca permita que a sombra da morte possa cobrir a nossa casa. Que ela seja a luz da vida, a luz incandescente do fogo, aquecendo a vida, aquecendo os nossos lares, aquecendo os nossos corações, para que a nossa luta seja uma luta sempre vitoriosa. E aqui eu me despeço de todos vocês, deixando o meu beijo mais carinhoso, deixando a minha gratidão profunda, mas também a minha mensagem de coragem e esperança para que a gente possa continuar lutando e para que a gente possa, inclusive, derrubar, né, do poder aqueles que insistem em pisar no povo. O povo ainda vai mostrar quem manda, o povo ainda vai destituir esses opressores, esses tiranos do poder, e a gente vai mostrar, botando uma mulher negra, quem sabe, né, uma mulher de Yansan lá para governar esse país,
que a gente pode e que a nossa revolução está em curso. E vai ser nesse dia, né, quando essa mulher negra subir a rampa do Planalto, que a gente vai festejar e que a gente vai gritar Epa Rei, com todo orgulho e com toda a força do nosso povo, com toda a força da nossa ancestralidade. Meu beijo carinhoso para vocês e até a próxima. E a fulele adeu, a fulele. A fulele adeu, a fulele. Olha e bebelo que orum, a fulele adeu, a fulele. Olha bamba, olha o a fulele. Epa rei.